Fala, minha gente, mais um podcast começando e hoje eu estou honrado demais aqui de estar recebendo esse mestre aqui no meu estúdio, né, no nosso podcast. Um cara que, para mim, eu posso dizer tranquilamente que é uma inspiração, né? Produtor musical, arranjador, o cara escreve, compositor, enfim, um artista sensacional para mim, né? Júnior do Vir, prazer imenso em Obrigado, estar irmão. recebendo aqui. A honra é toda minha. Obrigado vocês pelo convite aí, toda a sua equipe. Pô, eu já estava prometendo vir aqui, né? Com certeza. A Eu gente prometi acaba, há né? muito tempo. O E tempo, graças a Deus a tá correria danada não dá pra gente marcar, mas graças a Deus hoje. maravilhoso. Parabéns pelo espaço, parabéns pelo programa. Espero aí estar respondendo aí à altura aí. Com certeza, com certeza. Para muitos, assim, é um ensinamento, né? Com certeza. Ouvir um pouco da sua história, né? Para as pessoas que estão querendo ingressar na música, para as pessoas que estão querendo ingressar como produtor. Então, acho que é muito bacana, muito válido esse nosso papo aqui. Bacana. Né? Queria até começar perguntando, né, para você como foi a tua jornada, né? Vamos botar a parte inicial, como você se ingressou na música, como a música chegou, na verdade, na sua vida. Cara, legal você perguntar isso, né? Eu comecei na música aos 14 anos, né? Meus pais muito humildes, né? Meu pai, com muito orgulho, trabalhava vendendo peixe, né? Era peixeiro, né? Até, meus amigos da rua até me chamavam, né? Assim, eu nunca levei isso pro lado pejorativo. Minha mãe manicure, né? Eu sou o filho caçula de 4 irmãos, né? Meu irmão mais velho, infelizmente, veio a falecer. Eu tenho a minha irmã, que hoje é a mais velha, e meu irmão, que é militar. E aos 14 anos, assim, os meus pais, eles já tinham... A minha mãe, ela é muito importante eu ressaltar isso. A minha mãe, ela sempre trazia boas palavras, né? A importância da gente, às vezes, mencionar boas palavras para os filhos. A minha mãe dizia muito... gostaria que eu fosse músico, me tornasse músico. Eu nunca tentei para isso. A gente, moleque, a gente quer saber de jogar bola, né? Não quer saber muito disso. Mas aos 14 anos, né, a época do auge ali, eu tinha 14 anos de idade, o Raça Negra estava no auge, né? Então, a minha geração foi muito influenciada por esse movimento ali, né, do Raça Negra, do samba. Então, eu posso dizer que realmente o samba foi um influenciador para que eu tivesse na música, né? Diferente de outras pessoas que às vezes vêm de um outro, não importa, né? Mas vêm de um berço de um outro gênero, né? Então, os meninos ali, os meus amigos da rua, eu devo isso a eles, né? Eles resolveram fazer uma banda e um amigo até que faleceu, né? Uma vez a gente no quarto de um amigo, ele falou: você vai tocar pandeiro, você vai tocar... E virou para mim e falou: você vai tocar violão. Então, sem querer, ele semeou na minha vida uma coisa que hoje o meu grande companheiro na música é o violão. É o meu instrumento de origem, quem me conhece sabe, né? E desde então, eu fiz daquilo uma missão, sabe? Eu desci no mesmo momento, fui lá, falei com meus pais, falei: olha, o pessoal aqui da banda da rua vai montar uma banda e falaram que eu vou ter que tocar violão. Eu lembro, isso é até algo que me emociona, porque meu pai, muito simples, né, muito humilde, né? Naquela época era funcionário do mercado das sendas, tinha recebido a rescisão dele, né? E foi comigo na Casa Bahia, comprou um violão de R$ 85, foi um tonante, e me presenteou. E isso me marcou muito, porque os meus pais, eles não tinham muitas condições, graças a Deus, eu não posso dizer nunca que passei fome, isso é mentira, né? Meus pais lutaram muito, mas era uma vida simples, humilde, né? Como a gente, a maioria das pessoas acabam tendo, né? E eu sabia, hoje eu enxergo que R$ 85 para o meu pai era um valor que ele, como é que eu posso dizer, talvez ele não poderia fazer, mas ele semeou na minha vida dessa forma. Cara, daí para lá foi estudo, né? Inicialmente eu achei que eu já sabia tocar. A criança pega o instrumento, ela já sabe, vai saber tocar, né? E aí meu pai falou: deixa de ser cabeçudo, tem que estudar e tal. E aí eu tive a felicidade, eu vou falar aqui 3 nomes que você vai gostar de saber. E muitas pessoas também conhecem do nosso segmento. Eu tive a oportunidade de ter 3 pessoas que me ajudaram muito nessa minha carreira musical para que eu chegasse, né, para me tornasse o que me tornei. Ali perto da minha casa tinha um estúdio que era do Leonardo Santos, né, que era tecladista do Revelação até pouco tempo, o Léo Peruca, né, o Léozinho, que hoje ele trabalha com petróleo, gás, ele não está mais na música, mas foi muito tempo o tecladista do Revelação. E ele ali na casa dele, ele tinha um curso de música. E ali eu tive a honra de conhecer o Leonardo e tive a honra de conhecer o Jerominho Fernandes, que hoje é produtor do Jorge Aragão, né? E naquela época eles tinham uma banda e eu ali comecei a fazer aulas de violão com o Jerominho e eles foram as primeiras pessoas que me incentivaram ali. Foi muito importante o que eles faziam ali, né? Mais do que dar aula de música, eles eram assim motivadores, eram pessoas que nos inspiravam.
Então eu vim meio que dali, aprendendo música. Estudei 4 anos de violão de forma, como é que eu posso dizer? Estudei 4 anos o violão de forma particular, né? Mesmo com ele. E de lá para cá eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos no aeroporto, lá com música, né? Então aí eu tive a honra de conhecer o Stanley Neto, né? Que foi a terceira pessoa desses 3 que eu falei que tem uma influência muito grande sobre a minha vida musical. Stanley Neto, que foi saxofonista do Roupa Nova, né? Trabalhou também com diversos grupos do pagode, o Alô Som. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o Stanley, não só com o Stanley, com outros grandes amigos, Felipe Silva. E o Stanley, ele foi um cara que semeou muito boas palavras na minha vida também, sabe? Ele chegou para mim e falou, Duvi, a gente tinha uma conversa, eu, o Jerominho e tal, e o Jerominho falou, pô, você tem que estudar mais violão, aquela coisa assim. O Stanley falou, cara, não estuda só mais violão, estuda áudio. E essa palavra, não sei porquê, isso marcou minha vida como um divisor de águas desse momento que eu decidi não só me dedicar só ao instrumento, como ir para a indústria do áudio. Então hoje eu trabalho com áudio, você sabe disso, né? Eu dou cursos na área, faço diversas mixagens, estou caminhando ainda, né? Mas eu tive essa honra de receber essa palavra do Stanley que me abriu a mente. Então foi um momento ali que eu tive que meio que decidir se eu iria cada vez mais me especializar no instrumento violão ou se eu iria para um outro caminho. E eu acabei seguindo de, infelizmente, ter que deixar um pouquinho o instrumento de lado, mas ingressar de cabeça na era do áudio, na era do estúdio. Então eu agradeço muito ao Stanley Neto, ao Jerominho e ao Léo. Essas 3 pessoas foram muito importantes nesse meu início, né? Teve outras pessoas também, mas esses assim foram realmente os mais marcantes. Bacana demais. E justamente quando você começou, né, a estar estudando essa parte do áudio, você também partiu o teu interesse por produção musical. Sim, na verdade tudo aconteceu da seguinte forma, né? Eu, trabalhando com produção, eu sempre tive assim, prazer em ajudar pessoas, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, muito relacionável, né? E muitas pessoas me procuravam, monta um show. Eu fui muito tempo de uma banda chamada Toque Sensual, né? Fiquei muitos anos lá, né? As pessoas falavam, não te conhecia porque eu ficava só na minha bandinha, eu só queria, tinha aquele sonho com a galera, né? Depois vim fazer parte de outros projetos, como Sobretudo, que muita gente conhece. Mas inicialmente era ali, com a minha bandinha e tal. E aí quando a bandinha acabou, né, e tal, eu comecei a fazer o trabalho com outras pessoas. As pessoas falaram, pô, esse menino toca legal, pô, o menino é atencioso. E começaram a me convidar, pô, vamos fazer um trabalho para mim, pô, escreve um show para mim. Esse tipo de coisa, né, de me buscar em casa. E aí, infelizmente, eu tive o falecimento do meu pai, né? Meu pai ainda em vida, eu tinha um espaço lá no quintal da minha casa, que eu tinha pedido a ele autorização, já estava meio com essa ideia de entrar para o áudio, e perguntei se ele poderia me ceder o espaço para fazer o meu estúdiozinho, um home studio, né? E meu pai falou, cara, a casa é sua, faz o que você quiser. E meu pai em vida me falou isso. E logo em seguida meu pai veio a falecer, e eu lembro disso, cara, no dia 2 de janeiro, olha, não podia ser o dia 1º, né, do ano, mas no dia 2 de janeiro, eu sem recurso, eu lembro de eu estar, assim, com 0 na carteira mesmo, e eu falei, vou começar essa obra hoje. Aí eu lembro que o sogro do meu irmão, que é um pedreiro, o seu Zequinha, foi um cara que me abençoou muito, eu liguei para ele e falei, pô, Zequinha, você tem como me ajudar? Eu quero começar a fazer um estúdio que vim aqui. E ele foi lá, cara, e falou, cara, eu vou te ajudar, cobrou um preço assim que ninguém cobraria, né, vamos dizer. Uhum. E eu falei, então vamos começar, batemos o martelo, eu comecei a obra no dia 2 de janeiro daquele ano, se eu não me engano foi até 2013, né, eu acho que o estúdio dos AP esse ano faz 10 anos, eu até estou meio perdido com isso, mas se for, vou fazer uma comemoração aí de 10 anos. Eu vou fazer uma festinha. Vamos fazer. Isso, se eu não me engano, foi essa época, e aí nós começamos a montar hoje, né, o home studio, naquela época, o que era o home studio hoje, né, o que seria o home studio, e comecei, assim, meio que sem recurso mesmo, cara, e, assim, engraçado quando você coloca Deus no negócio, né, eu fui vendo cada vez mais a coisa progredir sem eu ter recurso, eu falava, nossa, como que tá acontecendo? A obra não parou, cara, eu posso dizer o seguinte, a obra foi andando, aí eu vi que realmente existia um propósito atrás daquilo, né, eu vi que eu estava recebendo uma ajuda meio que celestial, porque eu não tinha meios para humanamente pensar que eu conseguiria fazer. Porque parece que não, é caro, né? Você tem aqui um estúdio, você sabe quanto você gastou, né?
E nisso tudo a gente foi seguindo com a obra e conseguimos fazer o home studio, né? Simples, iniciamos. E aí eu pude abençoar muito mais pessoas, cara. Eu lembro que a minha primeira gravação, né, no estúdio, né, que eu já tinha gravado outras pessoas, né? Tinha gravado um CD, que eu tinha uma plaquinha que eu gravava em casa, né? No meu estúdio, né? No meu quarto. E teve um amigo que me procurou, uma história até bonita, que eu vou até ter uma outra oportunidade de contar. Um amigo me procurou e eu fiz o disco dele, o disco ficou maravilhoso. Foi o Alexandre Rodrigues. Ele viajou pelo mundo todo, esse rapaz. Depois, com esse disco que a gente fez, é uma história muito legal que eu vou ter a oportunidade de contar um outro dia. Mas o meu primeiro trabalho feito foi o Fernandinho Cardoso, do Alô Som, que ele tinha acabado de se converter e bateu lá no meu estúdio, depois deu montado, né, já começando, né? E ele bateu lá no meu estúdio e falou, poxa, Júnior, eu vi que você tá montando estúdio e tal, e queria ver contigo, eu tô com um projeto e tal, projeto gospel, de samba, eu já imaginei que não teria recurso, né? Ele queria uma ajuda até como amigo. Mas eu tava com o meu coração meio endurecido, te confesso isso, porque tinha acabado de gastar muito, eu tava precisando ter clientes para captar recurso para continuar, né? E eu conversando ali com o Fernando, ele me explicou a situação, que ele queria gravar, mas eu falei, Fernando, eu vou ver como que a gente pode fazer, tal, mas eu queria ver alguma coisa de verba, né? Uhum. E o Fernando foi embora, e isso me marca muito, porque depois que o Fernando saiu lá de casa, Deus falou no meu coração na hora, cara, liga para ele e ajuda ele. Isso foi uma coisa que foi dentro de mim, sabe? E isso eu não vou esquecer nunca, porque naquele momento ali eu vi que aquele espaço que eu tinha criado era um espaço para ajudar pessoas, que aquilo ali era muito maior do que o meu próprio ego. Era muito maior do que a minha vontade. Eu não deveria usar aquilo ali para fazer da forma que eu quisesse. Aquilo ali tem uma missão, né? E desde então, cara, de lá para cá, a minha missão tem sido trabalhar com diversos artistas tentando ajudar, né? Dentro disso vieram projetos, né? Como foi o projeto A Voz do Samba, que você conhece, né? No projeto A Voz do Samba, a gente, a cada 2 anos, eu reúno 8 artistas novos, da nova geração, e tento trazer 8 artistas já consagrados do samba para ajudar. Esse último ano foi incrível, né? Nós, nesse ano agora de 2023, teve a participação de Taramente, Chininha, nossa, se eu falar aqui, Gamadinho, né? E todo o projeto A Voz do Samba já está na quarta já está na 4ª edição. Eu faço a cada 2 anos. O projeto A Voz do Samba foi muito engraçado, cara, porque foi mais uma dessas situações que eu percebo que Deus o tempo todo ele vai falando comigo, né? A inspiração de iniciar um projeto como A Voz do Samba foi da seguinte forma. Em 2016, esse projeto foi em 2015 para 2016, eu tinha um amigo de um grupo lá da ilha, que é o Renatinho, e ele sempre me ligava. Ele falava, Duvi, quanto é que é para gravar uma música contigo? E eu falava, pô, cara, é X. Aí passava um tempo, ele ligava de novo, Duvi, quanto é que é para gravar uma música contigo? Eu até já falei isso para ele. Falei, cara, montei um projeto para você. Por quê? Eu comparo muito essa história dele com a história, um belo dia, né? Eu tava tomando café em uma padaria e passou um morador de rua e perguntou pro cara, pô, quanto é que é essa coxinha? Aí o cara falou, pô, é tanto. E o cara baixou a cabeça e saiu. Eu, assim, essas questões de comida mexem muito comigo, cara. Eu falei, não, pô, irmão, chega aí. Aí dá uma coxinha pra ele aí. Mas quando ele saiu dali, não sei por que eu associei isso ao meu amigo que me ligava. Porque ele falava assim, poxa, quanto é que é para gravar? E eu vi que ele não me respondia porque ele não tinha um recurso. E eu falei, eu preciso ajudar essas pessoas. E depois eu fui vendo que outras pessoas já faziam isso comigo, né? Então eu resolvi montar o projeto A Voz do Samba porque é um projeto que o orçamento é quase nada, né? A gente acaba empatando, a gente dá uma gasolina para os caras e tal. Quem topa gravar, até os músicos, eu quero até agradecer realmente aos músicos que fazem esse projeto comigo, porque entende que é um projeto muito mais social do que um projeto para a gente encher o nosso bolso, né? Sim. É meio que uma missão. É por isso que eu também só faço de 2 em 2 anos. Muitas pessoas não entendem isso, né? É um projeto muito delicado, que tem diversos custos. Então as pessoas falam, pô, Duvi, quando é que tu vai fazer outro? Vai fazer mês que vem outro? Eu falo, gente, não é assim, eu tenho que abrir mão de uma certa... Esse projeto me desgasta de uma tal forma, sim, porque eu coloco tudo ali, não é só dinheiro, é coração, né? Já teve projetos da Voz do Samba que eu tive que colocar recursos próprios do meu próprio bolso. E para ver um bem maior, para ver aquilo que eu falei para você inicialmente, que é uma missão que eu tenho, né, com esse projeto, né? E se Deus quiser, aí em breve eu estou agora estudando, eu sou um cara muito de estudar, eu sou muito curioso, estou estudando projetos culturais e em breve, se Deus quiser, Deus permitir, a minha intenção é passar esse projeto para ter incentivo aí
de empresas, né, do governo. A gente está trabalhando para isso. Estamos isso trabalhando para isso. Vai acontecer, que você é um cara realmente incrível, né? Em relação a esse ponto de estar ajudando as pessoas, né? Só a gente que está na música sabe. Uhum. Por exemplo, você com um projeto desse aí, a gente sabe que um DVD, para se fazer, o custo é um custo alto. Levar um artista, então, de nome, igual Sim. você faz, leva vários, né? Sim. O cantor, ou o artista, o grupo, ter a oportunidade de estar gravando um material, ter um registro de áudio e vídeo, né? Dentro de um projeto desse aí, com custo baixo, é realmente algo muito, muito bacana. Né? A gente faz todo o possível para poder... assim, eu vi uma vez um cara que eu admiro muito, que é o Leandro Sapucaí, né? É um cara genial, e eu não sei se ele, titulando alguém, ele colocou o título de um disco dele chamado Soldado do Samba. E Soldado do Samba, essa palavra ficou muito na minha cabeça. Eu me enxergo, sim, como um soldado do samba, um soldado da música. Eu estou ali para fazer aquilo que Deus me deu como missão. Acredito muito que a gente está aqui não é à toa, cara. Então, eu não vou passar um dia da minha vida sequer a ver navios. Eu vou fazer aquilo que eu vim para fazer, seja trabalhar, amar as pessoas que estão à minha volta, minha família, os meus filhos, são a base de tudo que eu faço. E eu vejo muito com essa missão, entendeu? Então, tudo que eu posso fazer, tudo que está ao meu alcance, a gente sabe que hoje em dia o custo de vida está alto, nem sempre a gente consegue estar ajudando todo mundo, né? Mas dentro do possível, sim, cara, eu faço com o maior prazer e não tenho vergonha nenhuma disso. Bacana. Tá, entre várias coisas, né? Vários projetos que a gente vai falar também já, mas acabou que a gente não comentou uma parte que é muito legal. Você falou, então, que tua primeira produção, então, foi num CD gospel, né? Na verdade, eu tive essa oportunidade de fazer um trabalho de um rapaz chamado Alexandre Rodrigues, né? Eu já fazia alguns trabalhos em casa, menores e tal. Foi bem legal, já que, se você me permitir, até posso contar essa história aqui. Com certeza. O Alexandre Rodrigues, ele foi muito bacana, porque através de um amigo nosso em comum, o Vitor, né? O Vitor me procurou, bateu um dia lá em casa, era o meu quintal ainda, não era nem o estúdio, né? E o Vitor me procurou com esse rapaz, o Alexandre Rodrigues, e falou: poxa, Duvi, eu tô com esse amigo aqui, ele canta lá na igreja, e, poxa, eu queria muito que você ouvisse ele cantando e tal. Rapaz, o Alexandre, não sei se ele vai se lembrar disso, ele tava com a bermuda, acho que ele tava pintando a igreja sem camisa, descalço, com um violão na mão, um violão todo enferrujado, as cordas, e... Eu falei, pô, canta aí, cara. Aí, rapaz, quando o cara começou a cantar, eu ouvi aquele vozeirão, cara, que voz bonita que ele tinha, as composições dele muito bonitas. Eu falei, caramba, cara, que trabalho bacana. Eu falei pra ele, olha, eu tenho uma plaquinha de áudio no meu quarto, o que vocês querem? Eu falei, pô, você consegue gravar? Ele queria gravar. Olha, consigo, eu já faço esse trabalho, mas a gente vai ter que fazer um projeto que é o seguinte, eu vou ter que levar a bateria pro estúdio, eu posso gravar tudo na minha plaquinha, eu consigo tirar som, né? Mas a bateria vai ter que ir pro estúdio. Ele falou, pô, mas quanto é que fica o custo disso? Eu lembro que na época, cara, se eu não me engano, tá, eu vou chutar um valor aqui, porque tem muitos anos isso, né? Foi antes de eu ter o estúdio. Mas acho que eu fechei em R$900. Vamos dar um aqui, 450 cada uma. Me dá aí só para eu poder custear, dar uma gasolina pra galera. E, enfim. Aí ele não tinha condição, esse rapaz, de pagar. Mas o meu amigo que estava com ele falou, Júnior, pode começar a fazer que eu vou... Achei isso, assim, bem memorável do meu amigo fazer isso, né? Não esperava. Ele falou, não, eu vou ajudar esse meu amigo, confio nele. E comecei a preparar a produção ali, né? A fazer esse trabalho, fazer os arranjos, convidar música. Falei, cara, tá chegando a data. Aí esse meu amigo conseguiu metade do valor na época. Não sei se foi R$500, 450. Ele me deu, Júnior, segura aí e depois eu vou te dar o resto. Falei, vambora. E marquei o estúdio, entramos pro estúdio e levei o Cleilson, que é meu sócio, né, meu irmão. Quero deixar um grande beijo para ele aqui, eu vou falar muito dele ainda. O André Batera, do Clareou, a galera que me abençoou nessa época, aceitou ir lá fazer esse trabalho. E começamos a fazer as bases desse trabalho dele no estúdio, que era aqui ali naquela pracinha que tem... como é que é o nome daquele lugar, meu Deus? Ali perto do valão ali do... antes de chegar à Praça Seca ali, como é o nome daquele lugar ali? Enfim, na Praça Saiqui ali na Praça Saiqui, no Valqueire. Sim. É um estúdio ali que tinha de um amigo nosso, e fomos lá, gravamos essas bases, e voltei com essas bases, fiz uma cópia de monitor, pedi pro cara fazer um balse, né, do que a gente fez ali no dia, dessas duas bases, e dei para esse meu amigo que gravou o disco, né, e falei, vai ouvindo aí, para você ver como é que você vai fazer a voz, você ver. Ele pegou esse disco e levou para um irmão dele. Pelo menos essa história que ele me contou, eu fiquei sabendo depois. Ele levou para o irmão dele.
O irmão dele, ouvindo o disco, falou, caramba, irmão, que trabalho bonito, pô, me emocionei, sei lá o quê. Como é que você tá fazendo isso? Acho que ele estava desempregado na época, não sei. Pô, vou te abençoar, cara. Quanto é que é? Vou te pagar. E falou, foi R$ 900, toma aqui o dinheiro. Ele me ligou falando, cara, meu irmão me deu dinheiro, cara. E eu falei, pô, então vamos devolver a parte do Vitor e o restante eu pego. Que legal, bacana. Terminamos esse disco, entreguei esse disco para ele, não foi um disco, né? Foram 2 faixas, 2 singles, né? Entreguei esses 2 singles na mão dele, já pronto, né? Eu até pedi na época pro Renan Toledo, que é meu irmãozão, meu mestre, fez essa mixagem para mim, eu ainda não mixava. E o Renan entregou essas 2 músicas e ficaram realmente muito bonitas. Ele mostrou para um outro irmão dele, que era chefe de plataforma da Petrobras, um negócio assim, nem eu sabia. Cara, esse irmão dele ouviu o disco, ouviu essas 2 músicas e se emocionou muito, muito. Falou, não, cara, como é que, pô, você cantando, eu lembro dessas músicas, você era mais novo, tal. Cara, eu vou te abençoar. O que você precisa para fazer um disco inteiro? Cara, volta a falar, o cara que bateu na minha porta, de bermuda rasgada, não tinha nada. Por isso que eu falo muito para as pessoas de acreditar, sabe? De você dar o primeiro passo. Às vezes você tem que tirar o teu projeto da gaveta. Você tem um sonho, às vezes você tá lá, pô, mas não, mas eu não vou conseguir. Cara, às vezes Deus só que você deu o primeiro passo para as coisas acontecerem. E aí esse outro irmão dele, que era chefe de plataforma da Petrobras, me ligou. Na verdade, ele me ligou. Ele falou, olha, tu tá onde, Júnior? Pô, senta aí pra tu não... Eu falei, pô, fala aí, irmão, o que foi? E aí ele? Cara, um outro irmão meu gostou do trabalho e quer fazer um disco inteiro. Quanto é que você cobra? Aí eu falei, pô, caramba, irmão, cobrei baratinho na primeira, agora, pô, vai ter que fazer um trabalho, vou cobrar um valor mais justo, né? Aí, enfim, cara, eu não vou falar valores aqui, mas foi um valor bem, assim, não cobrei caro, né? Inclusive ele falou assim, ó, você cobrou X, se você cobrar Y, né? Sei lá, vou falar o valor, a gente tá aqui, pra falar mesmo. Eu tinha cobrado 10 mil na época, falei, me dá 10 mil que eu faço umas 10 músicas, que é até um valor barato, né, hoje em dia, em termos de produção. Aí ele falou pra mim, cara, se você fechar 7 mil, acho que foi 6.900, eu te pago agora. Eu falei, pô, vou aceitar. Aí ele me pagou, a gente estava dentro do shopping, ele me pagou esse trabalho, né? Me pagou acho que metade na hora e metade depois. E fomos gravar essas músicas. Eu voltei para aquele estúdio, porque eu não tinha ainda o estúdio, né? Voltei para o estúdio, fizemos as bases com a batera e depois o Renan continuou fazendo a mixagem lá. E aí nós tínhamos as 2 músicas gravadas e mais as 10. O que ele fez? Fez uma capinha e fez um disco. Aí agora o desfecho da história, que é mais legal de tudo. Esse cara que bateu lá na minha porta, sem camisa, de bermuda rasgada, o que aconteceu? Uma outra irmã dele, o cara tinha um monte de irmã abençoada e não sabia, que mora na Itália, falou pra ele, cara, gostei muito de ouvir o teu trabalho aqui, as pessoas já estão cantando na igreja que eu vou aqui na Itália. Levou ele lá pra Itália, ele foi fazer uma turnê na Europa com esse trabalho. Eu conto essa história, cara, é de emocionar, as pessoas me perguntam, eu sempre conto essa história, porque eu tenho essa história com o maior carinho, né? E esse cara foi muito abençoado, Alexandre Rodrigues, e ele foi fazer uma turnê na Europa com a irmã dele que morava lá, ela levou ele pra lá. O maior presente, o pagamento desse disco pra mim, não foi o dinheiro. Foi um dia que ele estava numa igreja dentro da Europa, ele me fez um vídeo e mandou assim, uma igreja, uma catedral enorme, cantando a música dele. Caramba. Aquilo ali, pra mim, marcou a minha vida, porque eu entendi a missão, né? Então, muitas das coisas que eu faço hoje são fruto dessas coisas que eu vivi, sabe? Que Deus deu a oportunidade da gente viver. E essa história eu conto para todo mundo porque ela realmente me marcou muito, né? Ter essa oportunidade de fazer esse trabalho foi maravilhoso. Que legal, cara. Pô. Desculpa, acho que eu estendi um pouquinho a história, tá mas ótimo, só história, contando assim para vocês entenderem. É muito, muito bacana, porque a galera acaba que te conhece como um produtor de pagode, de samba, acha que fica restrito só naquilo ali, né? Mas, na verdade, foi um gospel que abriu o caminho, né? Para você fazer diversas Eu fiz outros trabalhos também, da banda Pedra Angular, outros trabalhos lá. Eu costumo dizer que eu faço de tudo, não tem preconceito para nada, cara. Me procurar, eu tenho muito respeito. Se eu vejo que é um gênero que eu não sou nativo, né? Por exemplo, vamos produzir um blues, caramba, eu vou ter um mínimo respeito de avaliar. Se eu ver que não tenho condições de atender, eu vou falar, cara, procura fulano de tal, porque eu não vou atender. Mas eu, dentro da minha concepção humilde, se eu avaliar e ver, o que você quer? É isso, se eu avaliar que dá pra gente tirar, eu vou estudar, eu sou pesquisador, entendeu? Respeito muito, eu acho que você não deve ir sem preparo nenhum. Achar que sabe ir lá e botar a mão, isso pode prejudicar a carreira de uma pessoa, sabe? Bacana demais. E fala também pra galera aí, né, um pouquinho dos teus trabalhos como produtor, como músico, né? Você participou de alguns projetos, alguns
trabalhou com alguns artistas famosos, né? Hoje Sim. está trabalhando na produção do Tá Na Mente, né? Diretor musical lá. Pô, que honra. Legal demais. Então, assim, eu comecei, né? Eu vou voltar um pouquinho lá de novo. Eu comecei, uma das primeiras bandas que me deram a oportunidade, eu tinha o meu grupo, né, como eu falei, que era o Toque Sensual e tal. Depois eu fui pro, sobretudo, as bandas que eram minhas, né? Eu mesmo tinha montado, era fundador. Mas recebi a primeira banda assim, de expressão que eu tive a oportunidade de trabalhar foi o Alossom. Muito engraçada essa história, né? Quero até mandar um grande abraço para ele. Fernandinho é um irmão para mim, né? Fernandinho, tem um carinho pelo Bigode, por todos eles. E eu fui ser diretor, na verdade entrei meio que desacreditado, né? No início ali as pessoas, pô, mas o Fernandinho já conhecia o meu trabalho, ele sim já me dava uma moral. Mas as outras pessoas meio que, pô, esse cara que tá chegando e tal, só que eu era muito fã do Alossom. O primeiro show deles não sabiam que eu sabia o show todo deles, né? Eu cheguei com a partitura, eles ficaram até esnobando, esse cara vai tocar tudo errado. E quando eles viram eu fazendo as introduções, tocando tudo, eles tomaram um susto. Porque eu era fã da discografia, sabe? Eu ouvia muito, né? Eu tinha aquele material já todo preparado. Eles mesmo não tinham a partitura, talvez eu tinha. Porque eu era um pesquisador, eu era chato com isso, sempre fui muito chato com isso. E aí, depois eles foram conhecendo meu potencial e fui para a direção musical. E daí, logo em seguida desse trabalho, o Bigode me apresentou para o pai dele, para o Bira Avaí, que eu já era super fã, né? E o Bira, fui agraciado de fazer muitos trabalhos com o Bira Avaí, que é um mestre da produção, né? Todo mundo sabe disso. E numa dessas produções teve um trabalho do Alossom que muitas das pessoas que ouviram, né? Foi um disco que não saiu, que foi logo depois do Supera, né? Logo depois não, foi um dos discos que saiu depois do Supera, mas infelizmente ele não veio a público, né? Foi não sei porquê, ele acabou não saindo. E todo mundo que ouviu esse disco fala, cara, esse é um dos melhores discos do Alossom. E nesse disco eu tive a oportunidade de fazer 8 arranjos, cara. O Bira me colocou para fazer 8 arranjos nesse disco. Eu dividi os arranjos junto com o Marquinhos dos Santos, que é um grande irmão também, baixista, né? Nesse disco o Marquinhos chegou a fazer 5 arranjos e eu fiz 8 arranjos, né? Então eu estava gravando bastante com o Bira Avaí ali. Logo em seguida eu fui trabalhar com a banda do Gustavo Lins também, né? Depois eu fui trabalhei 2 anos, um ano e pouquinho com o Gustavo Lins, acompanhando o cantor Gustavo Lins, e aí eu caí no Pique Novo, né? O Pique Novo foi uma família para mim por 8 anos, cara. Trabalhei 8 anos com o Pique Novo. Quero deixar um abraço também para os caras aqui que são maravilhosos. Cezinha, hoje eu falei com o Cezinha hoje, meu irmão, a gente se fala sempre. E no Pique Novo eu fiquei 8 anos. Aí comecei a gravar com o Cezinha, né? Aí começou já a bater algumas datas assim, eu não pude gravar em algumas datas com o Bira, e comecei a gravar um pouco mais com o César, né? O Cezinha estava fazendo muito trabalho. E já com o Cezinha eu tive a oportunidade de gravar grandes artistas também. Um deles é o próprio Tá Na Mente, que eu trabalho hoje. Aquele primeiro disco do Tá Na Mente que estourou, os violões dele, né? Isso, os arranjos do Cezinha e tal, então eu tive a oportunidade de gravar metade desse disco, na verdade, do que estourou, porque o Jeromim gravou a metade e eu gravei a outra metade desse disco, né? Então, aí foi dali que eu conheci os meninos do Tá Na Mente, conheci os meninos começando, assim, sabe? Então foi uma história muito bacana. E aí, depois do Pique Novo, eu vim fazer alguns outros trabalhos, né? E agora, hoje em dia, eu sou diretor musical do Banda Amor, que é uma banda que eu tenho máximo respeito, estou com os meninos, a gente tem uma jornada muito bacana, e também faço a direção do Tá Na Mente. E está sendo super bacana, fazer parte do Tá Na Mente também. Fui recebido de braços abertos por toda a equipe, tanto pelo Rony, né, pelos artistas, e os músicos também me abraçaram de uma forma que está sendo muito bacana, está sendo muito prazeroso trabalhar. Eu confesso a você até que cheguei a receber propostas de outros projetos, mas acabou que toda essa recepção que eu estou tendo, né, todo esse carinho que a equipe está tendo, o trabalho que a gente está desenvolvendo, né, eu estou apostando muito, isso foi muito, como eu posso te dizer, foi muito confortante para eu tomar essa decisão de ficar. E lá estamos desenvolvendo esse trabalho, está sendo maravilhoso. Não é só o dinheiro, não, mas o tratamento. Certeza, não, com certeza, justamente isso daí, você se sentir bem naquele espaço. Com certeza. É o que eu volto a dizer para você em relação até aos próprios meninos do Banda Amor. A gente é uma família, cara, entendeu? A gente tem uma parada é muito mais do que só o trabalho na rua, né? Eles sabem que eu estou com eles ali para tudo, né? E mesma coisa, por exemplo, a minha equipe dos músicos do Tá Na Mente, quero mandar um abraço para os caras aqui que são meus irmãos. A gente é uma família, cara, a gente é uma família de verdade. A gente
luta muito um pelo outro, não só os músicos, como toda a equipe, né? A gente se abraça de verdade, porque eu acho que assim tem que ser, né? A gente às vezes fica mais tempo na estrada do que com a nossa própria família, então é importante a gente estar sempre com essa questão do relacionamento bacana, né? Pra gente poder conviver, eu acho isso importante. Legal demais. Voltando mais uma vez àquele ponto, né, sobre produção, como eu falei, né, você, posso falar tranquilamente que assim, é um dos responsáveis de ter isso aqui hoje. Que eu comecei, vamos falar, com essa plaquinha de áudio também, desparachou na rua, VS, aquele negócio todo, e eu tinha que melhorar, tinha que desenvolver aquilo ali, né? Aí, no entanto, eu conversando uma vez com o Duvi, e me passou uma ideia de ir lá para poder fazer aula, aprender, e eu fui naquele intuito, gravar um violão, uma voz guia, alguma coisa assim, acabou que a gente foi aprendendo, foi abrindo a mente, aquilo, as aulas, né? Foi um negócio sensacional que hoje eu posso falar que tranquilamente que assim, isso foi ponto-chave, né? Queria também que você deixasse assim, passasse um pouco, né? A galera às vezes pensa, pô, é muito difícil, eu aprender, é muito caro. Qual o ponto inicial que você poderia indicar para um músico, né, que ele quer ingressar nesse ponto, a importância disso para ele, né, como ele faz para poder estar ingressando, vamos dizer, né, como produtor musical, né? Sim. Então, como é que eu posso dizer? Essa questão de dar aula para mim, né, ela veio assim meio que naturalmente, né? Porque, por exemplo, eu vim de escolas que eu via muitos professores muito feras, mas eles pecavam às vezes na didática, porque eu vi, né, com toda a humildade eu posso dizer isso para você, eu fui percebendo que eu tinha uma boa didática, né, e isso me despertou interesse ainda mais em me aprofundar, em poder passar o conhecimento, né, porque eu acho que às vezes você não precisa nem ser perito no instrumento ou tocar, mas quando você entende a dificuldade da pessoa e se preocupa em atender, isso faz com que você seja naturalmente uma pessoa que tem uma boa didática, né? E essa vocação, né, pelo ensino também, ela me fez caminhar para esse sentido, né? Então, em relação hoje eu tenho, como você já sabe, né, você se formou, eu tenho um curso de home studio para pessoas que querem aprender a gravar. Costumo dizer para os meus alunos que eu construí esse curso para uma velhinha, cara. Se a velhinha lá, pô, não sei nada, quer aprender, ela pode fazer o curso, porque até peço para as pessoas que já entendem, quando entram para o meu curso, eu peço para eles terem uma certa paciência de a gente chegar até o nível de onde eles estão, porque tem alguns alunos que não têm esse conhecimento. Então a gente vai meio que trabalhando junto. Isso acaba sendo bom porque às vezes a pessoa acha que sabe, mas vê lá dentro do conceito inicial e vê, poxa, foi importante voltar, entendeu? E dentro disso, né, eu montei esse curso para quem quer gravar. Isso não foi assim uma coisa que eu decidi. Antes eu decidi me capacitar, né? Então eu estudei muito para poder hoje ter aberto esse curso, né? Na verdade, como eu falei, meu ensino na área da música, eu estudei 4 anos com um professor particular, que foi o Jerominho. Logo em seguida eu fui me formar em harmonia e improvisação no Sigan, que é uma escola muito respeitada aqui no Rio de Janeiro, né? Todos os músicos conhecem. E logo em seguida eu resolvi migrar para o áudio. Eu fui me formar na IATEC, onde eu me formei em edição, mixagem e masterização na IATEC. E aí, depois desse curso, eu resolvi fazer realmente uma imersão, cara. Porque muito mais, às vezes, do que o curso é você também se colocar aquilo, né? Então foi onde eu me desliguei de tudo, fiquei semanas ali, tanto de buscando conteúdo, material, internet, fazendo cursos, e foi uma imersão para eu me preparar ainda mais para poder desenvolver esse curso, né? E assim, então aí hoje também eu trabalho, sou diretor de um polo, né, do Ensino Ideal, que é uma faculdade. Hoje, graças a Deus, eu consegui ajudar ainda mais os meus amigos da área da música. Hoje o músico que quer se formar em música é possível, a gente consegue, né? Eu sou de uma época que eu fui muito marcado, porque muitos diziam, o músico é vagabundo, né? Esse cara nunca vai ter um diploma, tal. E eu fui muito marcado por isso. Então, quero agradecer muito à equipe do Ensino Ideal, inclusive ao Jackson, que quando ele me trouxe essa proposta, que eu pude ver que era viável ajudar o músico a se formar, a ter um diploma, eu não pensei 2 vezes, né? E hoje a gente já formou vários alunos, já formou 2 turmas já. É um curso também recente, né, da área de música, mas já temos 2 turmas formadas de licenciatura em música. Na nossa primeira turma nós tivemos o André,
que é baixista do Sorriso Maroto, tivemos o Deuen, que é diretor musical do Thiago Martins, o André também é diretor musical do Sorriso Maroto, diversos caras importantes que fizeram, né, confiaram no nosso trabalho e se formaram na nossa faculdade, cara. Foi muito bacana. E tem outra galera agora se formando aí, galera já fazendo pós-graduação e está sendo muito bacana. Mas respondendo a sua pergunta ainda mais, né, que você perguntou em relação ao aluno que quer ingressar, eu costumo dizer o seguinte, cara. Primeira coisa que a pessoa tem que colocar inicialmente na sua cabeça é que não é difícil. Porque a gente vê que o maior problema para quem quer ingressar é você se distanciar. Você já de cara fala, pô, isso é muito difícil. Né? Eu mesmo, no início, muitas vezes o Pro Tools, o programa foi me apresentar, eu falo, pô, nunca que eu vou mexer nisso daí. Né? Uma das coisas que eu faço no curso é encorajar ele a mexer, a tocar nas coisas, a perceber o que o programa faz. Porque isso faz com que você perca bastante do medo, né? Mas, assim, para o cara que quer começar agora respondendo definitivamente, ele precisa entender que, sim, se alguém falar diferente é mentira. Ele tem que fazer um investimento, né? A música, muitos amigos dizem isso, a música é um brinquedo caro, né? Hoje, nada de equipamento, você não precisa ter o equipamento para começar, né? Inicialmente. Mas se você tiver, vai te ajudar muito, né? Vai te ajudar muito. Mas você hoje em dia, para estudar, você pode assistir um vídeo, o cara com boa vontade, ele vai atrás do conhecimento. Mas ter o equipamento é diferente de você só pesquisar, né? Então, assim, eu acredito que você tem que se preparar para fazer um certo investimento, né? Aí vai dentro daquilo que você acredita que pode, né? Eu acho importante fazer um curso, não só como o meu, qualquer outro curso. É importante você ter um profissional que te acompanhe, que te oriente, que veja qual é a dificuldade que você está tendo. Isso é importante, né? Como em todas as áreas da nossa vida, né? Você quer se formar, quer se profissionalizar, você tem que procurar um profissional, Sim. né? Então, eu acho importante isso, buscar o conhecimento e investir dentro da sua possibilidade em bons equipamentos. Não precisa necessariamente ter um estúdio para começar a estudar. Não, de forma alguma. Você não precisa ter um estúdio. Hoje em dia, na nossa era, muitos produtores eles gravam com um laptop, cara. Mas dá para virar um produtor sem um laptop? Vai ser muito difícil, né? Você virar um produtor musical sem você ter acesso a nada, fica muito difícil. Então a gente sabe que o investimento, por mais baixo que seja, ele tem que ser feito, né? Eu, por exemplo, tive a honra de trabalhar com um beatmaker, né? Ele até ele morou muitos anos na Europa, teve na África, acho que ele é africano. Cara, e eu vi ele trabalhando, cara, com um laptop fazendo coisas do Arco da Velha, né? Que é o Jay Bussi, o Lil, ele trabalha muito bem, cara, com um laptop na mão. Ele faz coisas que, de repente, a gente com um instrumento na mão não faz. Então, tipo assim, a era de hoje, ela tá muito global nesse sentido, né? Você não depende mais de conhecer tanto de música para fazer... Claro, o conhecimento vai te ajudar muito, vai te abrir outros horizontes. Mas o cara ali, a gente está vivendo uma geração que pessoas que às vezes não têm nem tanto contato diretamente com harmonia, com essas coisas, estão ganhando rios de dinheiro, estão ganhando prêmios, cara, entendeu? Estão fazendo músicas, virando produtores, enquanto a gente às vezes está preso a velhos dogmas, velhos costumes, velhos pensamentos. A gente tem que meio que sair um pouco da casinha também para enxergar que a coisa está muito globalizada, entendeu? Existe possibilidade para tudo, né? Eu vejo que muitos alunos do meu curso se assustam quando eu falo que hoje o Pro Tools ele tem uma lista lá que ele é o 12º programa, né? Tipo assim, nossa, o Pro Tools é o melhor programa que existe, mas olha só, o Pro Tools ele vem atender uma demanda. Ele atende a demanda de quê? Eu sou fãzaço, eu só trabalho, eu gosto muito de trabalhar com Pro Tools, mas ele atende uma demanda para quem tem estúdio, né? E a pandemia, quando a pandemia se instalou, ela veio para mudar muita coisa, né? A pandemia, quando se instalou, muitas pessoas tinham que produzir em casa, né? Então, aquele produtor que era o cara que ele realmente precisava gravar uma bateria sozinho, precisava fazer tudo isso sozinho, às vezes o Pro Tools ele não era o melhor programa para isso. Então, os programas cresceram quando? Quando eles começaram a fornecer, né? Você tem um programa, por exemplo, como o Logic, você aperta um botão e troca o tom, né? O Pro Tools você tem que habilitar Last Audio, é um processo diferente. Então os programas eles foram começando a entrar nessa brecha do que o Pro Tools deixava, né? O Pro Tools ele é um programa muito bom para quem quer gravar, mixar, editar, para quem tem estúdio ele é excelente. Mas muitos produtores trabalham em casa sozinhos. E aí que eu acho que foi o calcanhar de Aquiles ali da Avid, né? Tanto que agora o Pro Tools melhorou muito, eles estão correndo atrás desses conceitos aí e o programa vem evoluindo. Mas muita gente criou, muitos programas foram evoluindo dentro dessa brecha.
É o que eu acredito também, né, claro. Não, legal. E você tem ideia mais ou menos de quantos alunos você já conseguiu ajudar a formar Olha, em relação ao lance do home studio? então, no curso básico de home studio, né, porque o meu curso ele é dividido em 2 etapas, é o curso básico, que são 3 meses, e o curso avançado, que são mais 6 meses, né? Por que eu quis fazer isso? Vou até explicar isso, muita gente me pergunta. No curso básico, assim, a nossa vida de músico é muito dinâmica, né, cara? A gente não tem tempo, às vezes, para ficar para assistir uma aula. E pô, o curso básico são 12 aulas, né? Então eu poderia ter feito um curso maior, poderia ter feito menor. Mas também eu não conseguiria chancelar um aluno de ter a certeza de que, pô, a partir do momento que o aluno entra pelo meu curso, eu começo a me preocupar, porque o meu nome está ali também, né? O cara foi formado por mim. É claro que eu não vou me responsabilizar pelo trabalho de todos, né? Cada profissional pensa de uma forma, é cuidadoso, é delicado, aí cada um é com cada um. Mas eu sempre faço questão de que o aluno no meu curso básico, ele saia gravando, afinando voz, editando, mixando e masterizando. Por mais que ele não seja um expert em todas essas áreas, ele tem noção do que ele vai saber fazer, né? Se ele, assim, como é que eu posso dizer? Tem alunos que são mais aplicados, tem alunos que têm o equipamento, tem alunos que fazem o meu curso e às vezes não conseguem ter o computador, às vezes, isso é uma coisa que eu falo muito. Cara, você precisa ter o computador. Eu tive alunos que, por exemplo, fizeram o meu curso, mas eles não tinham equipamento para poder praticar em casa, que é super importante, tá? A gente não pode ignorar isso. Mas aí depois puderam, adquiriram um computador, instalaram o software, né? E aí pediram para fazer de novo. O legal do meu curso é que todos os alunos que fazem, eles têm livre acesso. Se você fez o meu curso, você não precisa pagar de novo para fazer. Você assiste quantas vezes você quiser com as próximas turmas, né? Então, esse curso, eles são 12 aulas, né? Onde o aluno sai, a minha primeira missão no curso básico é o aluno sair fazendo essas tarefas que eu falei, né? E aí no curso avançado eu vou falar daquilo que não deu tempo de falar, porque a minha primeira missão era te formar naquilo básico ali, entendeu? Então é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi exatamente a tua pergunta. Foi isso que você perguntou. Eu perguntei a ideia da quantidade, né? Da quantidade de alunos. Sim. Então, em relação à quantidade de alunos, eu estou agora na 18ª turma, né? As minhas turmas, elas não são muito grandes, até para poder dar... Eu prezo muito pela qualidade da aula, né? Do aluno estar confortável, né? É um home studio que eu tenho, volto a dizer, eu tenho um espaço que é um home studio, não é um estúdio de grande porte, então eu não consigo acomodar tantas pessoas. Mas eu tive turma com 12 pessoas, né? Que a gente botou uma cadeirinha, deu um jeito, a galera foi. 18 turmas é coisa 18 turmas, né? Então aí bota aí de cerca de 10, de 5, 6 a 10 alunos, 12 no máximo, por turma. Eu tô na 18ª turma do curso básico, fora as turmas do curso avançado, que eu já tive algumas também, né? Então é mais ou menos por aí dá para fazer mais ou menos um cálculo, muita gente formada aí. Eu tive a honra de dar aula para algumas pessoas que já são profissionais do áudio, já trabalham no áudio, trabalhando com grandes artistas e tiveram a humildade de fazer o curso e foi muito legal. Tive o depoimento de vários deles, né, que falaram que realmente o curso foi um divisor de águas, no sentido de ajudar ainda mais a melhorar, a limpar o som do PA, do técnico, né? O cara conseguiu tirar um som mais bacana. Isso é muito legal, né? Isso mostra que a gente, tendo humildade para aprender, a gente está aprendendo todo dia, cara. Ninguém sabe tudo, né? Eu também sou um eterno aprendiz de tudo que eu vivo, cara, com certeza. E gratidão a todos que estão aprendendo, assim como eu, né? Que estou aprendendo também, assim, aprendi bastante coisa com você e continuo aprendendo no dia a dia. É coisa muito importante, né? A gente às vezes está tocando, precisa de uma informação. Eu fui, como eu falei, para estar aprendendo no ponto sobre disparar um show, de um VS, usar aquilo, e você acaba indo para uma aula e, pô, isso aqui você pode gravar em casa. Pô, posso gravar um cavaco, um violão, e acaba desenvolvendo e gravando, ou mixando, ou, enfim, produzindo, fazendo muita coisa, né? A gente como produtor. Um artista que vai te procurar para poder gravar uma música, vamos botar assim, qual o processo que ele deva seguir em relação ao lance de uma gravação? Hoje, o Indinho estava falando aqui com a gente que hoje é muito mais fácil do que antes em relação ao lance de estúdio, estrutura. Sim. A gente tem mais estúdio, mais estrutura, né? Em relação à parte financeira se torna mais fácil do que antes, né? Sim. Mas a gente segue de qualquer maneira um processo para produzir uma música, né? Sim, é o que acontece. É muito legal você perguntar disso, né? A gente parar para comparar com o passado, né? Você para gravar um trabalho, você tinha que realmente ter um recurso. Geralmente a gravadora, né?
bancava esse disco, né? Você entrava para a gravadora, ela bancava. Hoje em dia as gravadoras não fazem mais isso, todo mundo sabe disso, né? Então o artista acaba sendo o seu próprio investidor, né? A coisa se tornou dessa forma. O que é que eu penso? Antigamente, quando a gravadora fazia, as pessoas não tinham esse acesso que a gente tem hoje, de ter um computador. Isso aqui que você tem hoje, cara, é um milagre da tecnologia, né? Quem imaginou que um dia uma pessoa poderia ter um estúdio na sua casa, né? Quem veio realmente da era do áudio, né, dos mais antigos, sabia o quão complicado aqueles equipamentos eram, quão caro era ter, né? Manutenção, todas essas questões. Então, o que acontece? Naquela época, você tinha que ter um maquinário, um equipamento para se gravar. É claro que, com isso, a qualidade para aquela época era muito superior, por exemplo, se fosse hoje em dia, né? Mas, assim, o áudio ele mudou muito, né? As taxas de resolução de áudio, as coisas foram evoluindo, e essa época do áudio digital, a coisa avançou muito, né? E hoje em dia a gente consegue ter em casa, às vezes, fazer gravações melhores do que, por exemplo, eram daquela época, né? Mas então existe esse comparativo, né? Eu acho que a pessoa que ela, respondendo agora diretamente a sua pergunta, que eu acabo às vezes entrando demais, né? Respondendo a sua pergunta, o cara que quer gravar hoje, quer produzir uma música, eu sempre costumo... Muitas pessoas me ligam do Viu, a gente queria que você produzisse um trabalho meu, eu vi um trabalho de um amigo. Eu costumo dizer o seguinte, eu peço para essa pessoa ir até o meu espaço, se ela for aqui do Rio, né? Hoje em dia eu produzo pessoas do Brasil inteiro, mas quando é do Rio eu falo, vem aqui. Porque, não, vamos fechar para o tempo. Não, vem aqui. Porque é muito importante esse olho no olho. Eu acho que a primeira coisa, se você é um artista e você está procurando, é você entender quem é o produtor que você está contratando. Porque eu acho o produtor, cara, as pessoas não têm dimensão do que é o produtor musical. O produtor musical é um cara que você está pegando o teu filho, que você ama, está entregando na mão dele e está falando assim, cara, cuida do meu filho, eu não vou estar aqui, eu vou sair, eu confio em você. A música, porque a música, claro, é um comparativo, mas a música é um investimento que está sendo seu, você está deixando às vezes de alimentar um filho para investir. Então você tem que tratar a música com esse carinho, sabe? E as pessoas, às vezes, eu vejo as pessoas fechando com produtores sem conhecer o trabalho dele, sem saber se ele vai atender o que você precisa. Porque eu não estou aqui para dizer de quem é produtor bom, quem é produtor ruim. Você tem que entender, você como artista, se aquele produtor te atende. E é isso que é uma das coisas que fazem com que minha cabeça não entre no ar. Porque eu vejo que as pessoas falam, pô, Duvi, você não fica chateado de fulano ter gravado com ciclano? Meu irmão, eu sou muito vacinado com relação a isso. Eu falo para os meus amigos, tem amigos que gravam comigo, depois vão fazer uma produção e não me convidam. E tá tudo bem, continuo tendo mesmo. Eu nem vejo, cara. Entendeu? Porque eu sou muito vacinado em relação a isso. Eu acho que o que tem que ser seu, quando é para ser convidado, é seu e acabou. Você não tem que entrar nessa guerra. Então, eu acho que a pessoa ela tem que procurar o produtor e conhecer o trabalho dele. Então, eu faço questão que as pessoas que gravam comigo venham conhecer o meu trabalho, conheçam o meu espaço. Eu mostro trabalhos que eu já realizei. Falo, ó, se você está querendo, vai ficar mais ou menos isso, é isso? Atende você? E a pessoa, nossa, é isso, tal, tal, tal. Então, vamos fechar. Eu acho que é a primeira coisa, você saber escolher um produtor. Porque um produtor com experiência, ele vai te orientar a um bom estúdio, dentro daquilo que é a sua realidade, né? Uhum. Porque a gente sabe também que muitos artistas que estão começando, eles esbarram no financeiro, né? Então, tem um amigo que diz muito isso. Não tem como você, com um disco de 5 mil, você querer comparar um disco que foi milhões, né? Não tem como, né? Um belo dia, até fazendo um adendo aqui, eu tinha ajudado um amigo a fazer uma produção que foi num estúdio pequeno, e ele, um dos amigos dele era diretor de uma rádio, ele foi apresentar esse trabalho para esse diretor da rádio. Chegou lá esse diretor dessa rádio, não vou falar aqui por questões de ética, né? Olhou, já tinha tomado os negocinhos e falou, pô, não, isso aqui não tá legal não. O legal é esse aqui, botou o disco do Sorriso Maroto, cara, para comparar com o disco do cara. E assim, legal, mas quanto que foi investido nesse aqui, né? Assim, e não tava ruim o do rapaz, né? Realmente, se a gente for pegar um comparativo de tempo de experiência, os músicos que estavam ali, equipamento, tudo profissionais que trabalharam do disco desse meu amigo, a gente, de repente, mas não estava ruim, volto a dizer, não estava ruim. Só que aí eu percebi que aquele cara não tinha aquele cacife para julgar aquilo que ele estava julgando. Ele era diretor da rádio, ponto, né? Enfim. E ele não sabia julgar aquilo, enfim. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, dentro disso tudo, eu acho muito importante, eu acho que tudo começa pelo produtor musical, né? Eu poderia falar que, você tem que ver o microfone, cara, eu acho que o produtor musical ele vai te orientar de repertório, de equipamento, de quem vai trabalhar. O produtor musical, ele é peça fundamental para o artista que quer gravar a sua primeira música. Definitivamente é isso. E, de preferência, o artista ir até o estúdio, né?
fazer uma audição, porque sim. Tem situações aí que a gente já escutou também, de alguém pedir para gravar uma música, o cara vai produzir, não vai até o estúdio e depois, na hora que ele tem que colocar a voz, a tonalidade não tá legal para ele. Tem muito disso, cara. Já vivenciei algumas situações como essa, acontece realmente muito. Então é muito importante essa proximidade, né? Eu costumo, quando vou produzir, se o artista, por exemplo, de um outro estado, eu falo, caramba, eu não tenho como ter esse contato diretamente com essa pessoa, mas eu fico ali fazendo pergunta. O cara acha até que sou um entrevistador, né? Eu fico perguntando um monte de coisa. Mas e aí, cara, o que vocês gostam? O que vocês tocam? Tem um pedaço do show de vocês? Pô, me manda um pedaço. Tem algum? Já gravaram alguma coisa? Por quê? Eu quero saber ali informações de qual artista mais eles se assemelham para poder ver questões como repertório, andamento, tonalidade, tudo isso, você às vezes com um bom bate-papo você consegue extrair do artista, entendeu? Uhum. Porque eu acho que o importante de tudo é você atender a demanda daquele artista, né? A coisa mais frustrante do mundo é você colocar o artista com uma roupa que ele não quer. Você já imaginou um cara num programa de televisão cantando uma música que ele não gosta? Né? Ele mostrando para as pessoas. Como é que você vai mostrar para as pessoas o teu trabalho se você mesmo não acredita nele? Então, eu acho muito importante o produtor, eu costumo dizer que eu respeito muitos produtores que pisam e falam, tu vai cantar isso aqui, acabou. Porque realmente, às vezes, o artista não sabe muito bem qual é o caminho que ele tem que seguir. E o conhecimento do produtor, ele sim é capaz de orientar você mesmo que você... não fala nada, vem aqui, canta e acabou. Mas eu nunca fui muito para essa linha. Eu sempre fui um cara que tentei agradar o artista ali, né, tentar tirar dele o melhor dele para que ele se sinta feliz também. E eu ali do ladinho, feliz junto com ele. Eu penso muito dessa forma. Bacana, legal demais, né? Queria também, né, perguntar já, porque a galera automaticamente já está na curiosidade, né? Você falou sobre o lance da voz do samba, então, para esse ano, para a galera que quiser fazer uma gravação, não vai conseguir fazer, né? Comigo, você está dizendo? A voz do samba, a quinta edição, né? Sim, Então, eu volto a dizer, o projeto A Voz do Samba é um projeto que eu faço a cada 2 anos, porque ele me consome muito, tá? Me consome em todos os segmentos. Mas, assim, é muito prazeroso estar fazendo aquilo que eu faço, né? Eu não sei, com essa questão que eu te falei, que ele tá para migrar, né? Assim, cara, um dos meus maiores sonhos no projeto A Voz do Samba foi aquilo que eu te falei. Por mais que ele seja um projeto extremamente barato, eu sei que ele me esbarra no financeiro. E toda vez que eu faço esse projeto, eu penso, poxa, ia ser muito legal se eu pudesse, ao invés do grupo ter que investir um pedacinho, que às vezes eu sei que aquele pedacinho é chato para quem tem que tirar do seu bolso, né? Pô, seria muito legal eu poder oferecer esse projeto para as pessoas sem que ela tivesse esse custo. Então, um dos meus sonhos com esse projeto é fazer com que ele venha ter um incentivo de alguma lei governamental ou de alguma empresa. Porque aí eu vou mudar o projeto no sentido de que eu vou atrás dos artistas, né? Eu vou oferecer isso para os artistas sem que eles tenham esse custo. Isso, para mim, vai ser uma grande realização. Vai se tornar mais viável. Com certeza. É uma das coisas que eu tenho como meta aí. Não sei se o Papai do Céu vai me permitir. E querendo deixar também um gancho aí para a galera que quiser fazer audiovisual, né? Quiser gravar um material, né? Temos aqui um produtor, né, de mão cheia, com certeza. Não só eu, como você também, com certeza. Estamos aí trabalhando. Em relação ao lance de imagem, tem o nosso parceiro Lelo, né? Lelo Produções, que está arrebentando aí na captação de roda de samba, né? Tá fazendo gravação em 4K agora, né? Tá tirando onda aí. Pra galera que quiser gravar drone, quiser gravar imagem, clipe, é só fazer contato. O contato dele vai aparecer aí na tela, né? Fazer um agradecimento especial a ele aí. E nosso parceiro JJ, né? Deixou esses bonés aqui pra gente, né? A gente vai estar fazendo um sorteio também no Instagram. Coisa simples, né? Só se inscrever no canal do YouTube, vai estar fazendo, né? Vai estar marcando a JJ no Instagram, né? Falando de música, marca o nosso amigo aí, Júnior do Vi também, né? E a gente vai estar fazendo um sorteio a respeito disso. Cara, queria estar agradecendo imensamente você aí por estar nos esclarecendo, a galera está conhecendo um pouco mais sobre você, né? Sobre o teu trabalho social, né, de trabalho de produção como músico, né, um ser humano incrível. Como eu falei, tive a felicidade de estar indo lá fazer o curso, né, e automaticamente abrindo a minha mente, né, aprendendo muita coisa, né, e automaticamente queria que você fizesse esse convite também para a galera, né, que tiver interesse em estar aprendendo um pouco mais sobre o curso, né, enfim, ingressando nesse estudo sobre produção musical, home studio,
né, para estar... qual o tipo de caminho que ele pode estar fazendo, né? A sua rede social, enfim. Legal. Bom, TH, antes de fazer esses agradecimentos, eu quero te agradecer, já em primeira mão, né, pelo convite, toda a sua equipe aqui, muito obrigado. Eu queria falar um pouquinho antes sobre alguns trabalhos que eu estou tendo a oportunidade de mixar, né? Recentemente eu mixei esse Do Nada Clareou, né? Que foi esse da praia, que foi toda aquela polêmica, fora, foi aquela polêmica, mas foi muito legal, o trabalho está muito bacana, né? Tá com muitas visualizações. Estou fazendo agora alguns outros artistas, cheguei a fazer algumas coisas também internamente, estou fazendo... Então, são artistas que estão me dando essa oportunidade de estar trabalhando com eles, né? A galera do Clareou, sou fã, agora tive a honra de também escrever uma parte do show deles lá, foi um convite que eu recebi muito legal. Participo sempre dos DVDs, quero mandar um abraço aqui pro Melete, para toda a galera. A galera sempre abraça demais o meu trabalho. E em relação aos agradecimentos, cara, eu tenho alguns agradecimentos para fazer. Quem quiser me seguir, né? Junior_Duvi, lá no Instagram. Eu queria agradecer muito a Elaine Marlons, que aqui, ó, tô todo patrocinado hoje dela aqui, né? Relógio, óculos, né? Então, quem quiser aí, busca lá, que é tudo de primeira qualidade, tudo original, né? O De Castro Luthier também está me patrocinando, né? Com os instrumentos, né? Agora estou sendo um endócio do De Castro, uma parceria muito bacana que a gente está fazendo. E quero agradecer ao De Castro também pela confiança. Agradecer minha família, agradecer a Deus por estar aqui. Respondendo a sua pergunta, quem quiser fazer o curso pode me procurar pelo Instagram, né? Ou pode me achar no telefone também, 21 99101 8404, né? Pode me adicionar lá, que eu mando direitinho lá como é que é feito o curso, dou toda a explicação, todo o suporte lá. Para os meus alunos, como você sabe, eu costumo até dar aquele suporte de dúvida, o cara me ligar. Eu estou sempre atento, até brinco com os meus alunos, alguns me ligam 3 horas da manhã, às vezes eu estou acordado e respondo. Salve aqui! Eu tive a honra de ter você aqui como aluno que acabou de fazer o curso, montou o estúdio, não só você, Fernandinho também, terminou o curso e foi fazer o estúdio. Muitos alunos, é bacana ver essa transformação, né? Muita gente depois de fazer o curso resolveu montar seu estúdio, está trabalhando. Eu costumo dizer que a gente não precisa se guerrear, a gente tem que se amar, porque espaço, cara, na verdade falta mão de obra qualificada. Então, quanto mais a gente estiver na nossa área trabalhando, atuando, vai ser mais legal para o segmento. E acaba que a pessoa ela fica num pensamento assim, né? De repente ruim, de pensar, pô, o cara tá me ensinando, então, pô, ele vai perder o mercado para mim, né? Ao contrário. Muita gente me questiona isso, né? Muitos alunos já me perguntam, pô, você não tem medo de estar ensinando as pessoas e perder trabalho? Eu falo, cara, é o contrário. Porque quanto mais eu ensinei, mais eu fui abençoado. Parece que é uma coisa de Deus mesmo, né? E assim, cara, eu acho que isso muito se deve também ao fato de que o segmento ele está crescendo. Eu não, por exemplo, você está aqui no seu estúdio em Jardim América, eu estou lá em Bangu. É muito utopia minha achar que um grupo aqui da região, de repente, vai lá, tem você aqui. E de repente você vai gravar, como já aconteceu, vai gravar o grupo daqui e fala, pô, Duvi, pode fazer a mixagem para mim? Você pode... Então, tipo assim, a gente se ajuda o tempo todo. O dia que eu tiver lá no meu estúdio lá e o cara tá precisando de um estúdio, às vezes acontece, cara, pô, tô precisando de estúdio, pô, liga pro TH que tem estúdio. Tu mora onde? Pô, vai no estúdio do TH aí. Então você vai atender ele aqui. Então a gente, na verdade, a gente não está se degradando, a gente só está expandindo. Exatamente. Esse é o pensamento, que às vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas querem levar tudo como uma disputa, como uma guerra, e eu acho que a vida não é por aí. Volto a dizer, cara, faltam pessoas, você que quer aprender, pode ter certeza, cara, que existe espaço para você, porque na verdade faltam pessoas qualificadas para trabalhar. Os que têm, estão trabalhando bem, estão vivendo bem, e às vezes a gente precisa de alguém para substituir, né? Porque a pessoa não pode, porque está sobrecarregada e não tem. Exatamente. Então a gente não precisa se matar, se guerrear, porque tem muito espaço para todo mundo trabalhar, cara. Show de bola. Obrigado, cara. Mais uma vez e parabéns aí pela iniciativa. Honra, que Deus te abençoe. Obrigado. Quero deixar um beijo aqui para os meus filhos aqui, para o Iago, para a Sofia, para minha esposa, para todo mundo, minha família, meus irmãos. É isso. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tamo junto.